Muito bom dia! Estamos de volta com mais um episódio do Podcast Mais. Hoje, segunda-feira, né, gente? 17 de fevereiro de 2026. E nós aqui dando bom dia para vocês, desejando uma feliz semana. Que Deus nos abençoe grandemente. Estou aqui de volta com o nosso podcast, onde histórias constroem a sua história. E hoje eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Eu tenho muita coisa boa para você que mira um futuro melhor, para você que gosta de investir, para você que quer crescer, para você que quer progredir, fica comigo, porque essa conversa hoje vai ser para você que não tem limites para sonhar, para você que não tem limites para crescer. Essa conversa é para você, porque a gente tem parceria, a gente tem parceiros. Eu estou aqui com ele, com o Paulo, que é presidente do Sicredi Centro-Sul MS Bahia, e vai falar para nós a história dessa cooperativa e o quanto ela ajuda as pessoas, o quanto ela ajuda os cooperados, os associados que estão lá junto com ela. Então fica aí que essa conversa interessa para você que quer crescer e quer melhorar e acredita num mundo melhor. Muito bom dia, Paulo. Seja bem-vindo no nosso Podcast Mais. Muito bom dia. É um prazer estar falando aqui para esse público lindo aqui de Naviraí, Itaquiraí. Muito bom. Legal. E a gente está ao vivo na Rádio Cidade FM. Quero falar bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia para os ouvintes também da Maracaí FM. E também para o pessoal do Podcast Mais, que está aí com a gente no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer também, sabe quem? Os nossos patrocinadores, né? Que torna tudo isso possível. Obrigado a Flitnet, nossa melhor conexão. É, com certeza. Quer internet de qualidade? Com certeza, a Flitnet é a melhor. Também, Café Naviraí, o melhor café do planeta, gente. Obrigado por estar junto, por acreditar e estar patrocinando o Podcast Mais. Paulo, a gente está nas duas emissoras, a gente está pegando toda a parte norte do Paraná também, todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul. E eu fico muito feliz de poder levar o Sicredi para todas essas pessoas, porque eu sei o quanto o Sicredi ajuda, o tanto que o Sicredi é parceiro, porque eu também vou falar um pouquinho da minha história com o Sicredi aqui e vai ser muito legal o nosso bate-papo. E eu quero começar perguntando para você o comecinho de tudo do Sicredi. Como nasceu o Sicredi? Como começou o Sicredi? Nossa, essa é uma história de mais de 120 anos, né? Isso começou em 1902 com um padre suíço, veio para o sul do Brasil. Na região de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, ele resolveu fundar a primeira cooperativa, né, de crédito da América Latina. Isso em 1902, imagine só os recursos que se tinham na época, né? Juntando culturas diferentes, porque ali tinham pessoas de religião diferente, católicos, pessoal luterano, os alemães, italianos, e ele conseguiu unir essas pessoas. Unir todo mundo em prol de uma causa só. Numa causa que era o cooperativismo, né? Para beneficiar aquela população. Então, a primeira cooperativa que hoje pertence ao Sicredi foi essa fundada pelo padre. Mas de lá para cá, são muitas histórias, né? Muitas cooperativas que se formaram e surgiram, né? Lá pelo padre. Sim. E depois isso cresceu. Hoje, o Sicredi no Brasil possui 102 cooperativas de crédito. 102 cooperativas de crédito no Brasil. Sicredi. Ô Paulo, e é bem interessante a visão do padre. Há tanto tempo atrás, ele já viu a importância das pessoas se unirem para crescerem juntas. E quando você se une, quando você está numa cooperativa, você com certeza vai mais rápido, mais além e tudo fica mais fácil. Porque a gente sabe como funciona. Se você vai fazer compra, você é uma pessoa, você vai fazer uma compra. Você vai pagar R$10. Se você se une com mais 10 pessoas e você vai fazer uma compra, o montante é muito maior, você consegue um desconto muito melhor. Então, esse é o intuito do cooperativismo. As pessoas se unirem para ficar mais fácil, mais barato e assim crescer mais, né? Com certeza. São vários ramos do cooperativismo, né? Hoje são 8 ramos do cooperativismo que a gente associa aqui no Brasil. O cooperativismo de crédito é um dos ramos, né? Tem cooperativismo de transporte, o cooperativismo de produção, cooperativismo na área de energia. Então, o de crédito, esse na área financeira. Certo. Dentro, então, do Sicredi, nós estamos no Brasil inteiro, com essas 102 cooperativas, mas cada uma tem uma área para trabalhar. Certo. E nós somos uma dela, né? É a Sicredi Centro-Sul MS Bahia, que está aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul e
Bahia, nós fomos recentemente, há 2 anos, estamos na região de Salvador e Feira de Santana. Então, estamos desenvolvendo lá ainda. Aqui são 44 municípios onde nós já estamos presentes, cada um com agências já. Tem municípios com mais de uma agência. Dourados tem 6 agências. Dourados tem 6 agências? 6 agências da nossa Sicredi. Ponta Porã são 3. 2 ali na cidade e uma na Nova Itamaraty. Isso mostra, Paulo, como as pessoas realmente acreditam no Sicredi, no Cooperativo. Por quê? Porque para ter 6 agências dentro de Dourados é porque as pessoas estão apostando, estão indo e estão no Sicredi. Sim, isso. E todos trabalhando bem, né? A gente está distribuído, lógico, Sim. na cidade, mas é uma cidade muito pujante também, Dourados. Aqui em Naviraí nós iniciamos o trabalho em 2003, tá? Então, nós estamos em 26, são 23 anos de Naviraí com a Sicredi Centro-Sul. 23 anos. 23 anos. Paulo, é realmente assim uma vida, né? 23 anos. Que legal. Tanto tempo de Sicredi aqui em Naviraí fazendo a coisa acontecer. 23 anos. E aí nós passamos por períodos diferentes aqui, né? Sim. Iniciamos num prédio, depois mudamos para outro e agora Já estão aí, em outro estamos prédio. num novo prédio inaugurado Muito na legal. última quinta-feira, né? Então, Muito bom. muito bacana. Valorizando a cidade, uma instalação bonita. Hoje são mais de 8.000 associados aqui em Naviraí. Então, é uma presença, vale a pena, é um carinho com o nosso associado. E com e a não cidade. só o carinho, né, mas também a necessidade de atender bem, de dar uma estrutura muito boa também para os nossos colaboradores trabalharem. Que legal. E, Paulo, a gente estava comentando antes em off como que muda, porque a agência do Sicredi Naviraí ficou linda, realmente ficou um cartão postal da nossa cidade e, de repente, quando vocês resolveram construir naquela área ali da Avenida Dourados e Naviraí, de repente a área começou a se transformar, porque depois já foi uma farmácia, depois já foi uma galeria e está crescendo. Então, é muito legal como as coisas boas contagiam para que venham outras coisas boas, né? Isso aqui numa cidade que tem uma pujança econômica. Quando você faz esse trabalho em cidades menores, o impacto é muito maior. Vou contar a história de Nova Itamaraty. Pode? Bem rapidinho? Pode ficar à vontade. Então, o microfone é seu. Nova Itamaraty, nós estamos há 3, 4 anos, se eu não me engano, né? 3 anos. E é um distrito de Ponta Porã, na qual toda a comunidade tinha que fazer o seu comércio aonde? Em Ponta Porã, na Sim. cidade de Ponta Porã. Apesar de ter mais de 20.000 habitantes, né, entre o pessoal dos assentamentos... Cidade até grande, né? 20 mil habitantes. Isso, dentro de um distrito, né? Sim. E aí, mas toda a questão bancária tinha que ser feito no município de Ponta Porã. Aí fomos lá, observamos, junto com a prefeitura também, olhamos locais e tal. Quando fomos para lá, pra você ter uma ideia, todo aquele pessoal que já trabalhava em Ponta Porã, lógico, ficou mais fácil de trabalhar ali na Nova Itamaraty. E o comércio ali mudou. Eu lembro bem, na inauguração, fizemos um prédio bacana até na cidade, né? Sim. Mas em volta não era aquele glamour, né? Um barzinho mais ou menos, um terreno baldio do lado. No outro ano eu fui numa assembleia, cheguei lá, Eunice. O terreno da frente já tinha um prédio quase maior que a nossa agência. As lanchonetes, os botecos ali, mudou a Tudo fachada, arrumado. tudo arrumadinho. Já estavam botando fibra ótica em toda a localidade. Que legal. Então a gente Coisa vê que boa vale a traz pena, coisas traz boas. coisa boa. E o dinheiro é reinvestido no local, No né? local. Isso é muito bacana. Isso que é bom. Porque, para falar a verdade, Paulo, as pessoas entendem que o cooperativismo, os associados, o dinheiro volta uma parte para eles, né? Não é um dinheiro que vai e fica ali, não. Depois tem distribuição de lucros entre os associados e o pessoal que está ali. Então, essa é uma diferença da cooperativa que transforma e que realmente é muito melhor e muito mais legal você estar numa cooperativa de crédito. Isso, todo o recurso que é gerado ali, né, naquela localidade, ele realmente volta para aquela localidade. Então, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, cada agência está numa cidade. O dinheiro gerado por aquela economia, por aquela agência, volta para aquela agência através do crédito, Sim. pode ser, através Sim. de ações sociais, né? Nós temos vários projetos sociais junto à comunidade. Sim. E também, é lógico, fortalecendo a instituição, a própria cooperativa, né? Uma parte, ela fica da distribuição dessas obras como um patrimônio
também, que a gente fala que é uma reserva legal. Então ele fica para dar pungência no nosso negócio também. Que é necessário. Como toda empresa, tem uma parte que você divide os lucros e a outra parte vai para aquela empresa se tornar sustentável e também ela se tornar uma coisa sólida, né? Então, é gerido da maneira certa. Além dela ter a solidez, né, ela tem a segurança para o associado que está ali dentro, né? Não é uma instituição. Que pode ficar tranquilo que o dinheiro está seguro. Isso. Ô Paulo, eu vou contar rapidinho, você contou sua história rapidinho, eu vou contar a minha rapidinha com o Sicredi, porque eu acredito muito em empresas, cooperativas que fazem a gente melhorar e crescer e que apostam na gente, que muitas vezes você fica com medo, mas você fala, não, eu tenho uma segurança ali, eu posso investir, que eu tenho segurança ali. E a minha história com o Sicredi é muito legal, eu tenho muito orgulho de contar, por quê? Porque eu comecei trabalhando na Rádio Carandá FM como secretária ganhando salário mínimo. Comecei na área de vendas, fui vendendo, consegui uma reserva legal, abri uma loja Sedução Moda Íntima em Naviraí. Aí, dessa Sedução Moda Íntima, eu comecei a construir casa para vender e um dia eu pus pão de mel para vender na loja de roupa. E aquilo vendeu muito. Eu fiquei assustada. Falei, nossa, como vende bem doce, né? Vamos vender doce, chega de roupa. Eu falei, agora. Vou vender doce agora. Mas aí eu fui procurar sobre doce, na internet tal, sobre doce. Aí vi lá, Cacau Show. Falei, nossa, que legal, Cacau Show. Aí entrei lá para ver certinho. Aí eles vendiam a franquia da Cacau Show. Aí na época acho que eu tinha uns 40 mil de reserva e precisava ter 150 mil para você poder ser uma franqueada. Aí o que eu fiz? Eu já era cooperada do Sicredi, aí fui no Sicredi, falei com o gerente, eu falei para ele, eu tenho 40 mil, e eu preciso ter 150 mil, só que eu não tenho, eu tenho só 40. Se por acaso eu vou começar o negócio, se por acaso eu precisar de dinheiro e gastar os 40 mil, precisar de dinheiro, e eu der minha casa como garantia, você me empresta o dinheiro que faltar? O gerente falou, não, pode fazer o que você tem que fazer, que qualquer coisa a gente garante para você. Você pode vir aqui nos créditos, que o Sicredi garante você. Falei, beleza. Mandei lá para Cacau Show, meu interesse, que eu queria a franquia. Não tinha aqui em Naviraí ainda? Não tinha em Naviraí. Aí eles vieram, eu arrumei o ponto, arrumei tudo, analisaram, aprovaram. Aí eu comecei com os 40 mil. Aí tinha que comprar móveis, primeiro estoque. Aí eu passei tudo no cartão de crédito, inaugurei a Cacau Show e confiando, se eu precisar de dinheiro, eu corro no Sicredi. Então eu tinha um suporte, uma garantia que se por acaso desse tudo errado, o máximo que podia acontecer é eu pegar um dinheiro no Sicredi e com certeza pagar depois, tá? Aí, o que acontece? Abri a loja, foi um sucesso. Primeira Cacau Show de Naviraí estourou e nunca precisei pegar o dinheiro e deixar minha casa lá, porque se manteve. Para nós foi ruim, você tinha que ter pego lá para nós gerar crédito. Mas sabe o que eu quero contar de tudo isso? Porque o Sicredi me deu o conforto e a segurança necessária para mim investir. Porque se eu precisasse de dinheiro, o Sicredi estaria ali para me apoiar. Então, eu sou muito grata ao Sicredi, porque daí eu abri a primeira Cacau Show em Naviraí, não precisei, ruim para o Sicredi, bom para mim. Não precisei, sim. Mas assim, isso é uma história bacana de contar, porque a gente fala, né? Um dos slogans nossos não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ter com quem contar. Então era isso, né? Você eu não precisei, mas dinheiro, eu tinha com quem contar. E foi legal que daí eu abri a Cacau Show em Naviraí, a primeira, aí tinha a loja de roupa ainda, tive a loja de roupa, depois abri outra Cacau Show em Ivinhema e outra em Nova Andradina, e tudo através da primeira Cacau Show, que se não fosse o Sicredi falar, não, pode ir que a gente te apoia, eu não teria começado. E depois das Cacau Show, eu adquiri a Rádio Cidade FM de Naviraí e a Rádio Maracaí FM de Itaquiraí. Então, o começo da minha história só aconteceu porque naquele momento eu falei, não, o Sicredi tá aqui para me apoiar. Então, por isso que eu sou tão parceira do Sicredi, por isso que eu gosto tanto do Sicredi, porque a minha história aconteceu porque eu tinha com quem contar, eu tinha o Sicredi. Bacana. E é muito bom, né? Eu estou há 3 anos e meio na nossa gestão aqui. Sim. A gente vê algumas transformações que o Sicredi teve. Nos últimos 4 anos, por exemplo, nós passamos de 100 mil associados para 200 mil. Nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos vocês dobraram. Em 2021 éramos 100 mil, hoje nós somos, agora, no final de 2025,
200 mil associados. E, Paulo, isso mostra a importância das pessoas olharem o Sicredi e falar, não, eu quero estar lá. Por quê? Porque se tem tanta gente vindo, é porque a coisa é muito boa. E para nós, cada pessoa não é só, como falou, não, são oportunidades de negócio, são sonhos que estão ali para ser realizados. Então, toda a população, tudo que está em volta cresce também. Hoje nós contamos com 60 agências, aqui no Mato Grosso do Sul são 52 aqui da nossa Sicredi e mais 8 na Bahia. Hoje nós estamos em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, lá na Bahia. Vocês estão abrindo a Bahia também. Estão lá com o pessoal da Bahia dando oportunidade para eles também. Estamos lá. Estamos há 2 anos, estão começando, né? Aqui está mais consolidado. A demanda da Bahia ainda tem muitas agências que podem ser abertas lá? Sim, nós temos... Para trabalhar lá, 54 municípios, ainda também 5. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser oportunidade. Feita. E muito que crescer, né, Paulo? Muito que crescer. Levar o cooperativismo, essa maneira da gente ser. Cada ambiente tem a sua cultura, o seu modelo, é diferente, assim. As pessoas têm costumes, têm cultura diferente. Sim. Mas o negócio do cooperativismo, esse modelo de negócio não é um muda. só. Esse não muda. Não muda. Então, de trazer a proximidade, de levar a prosperidade para as pessoas. Né? Isso não muda. Não, e Paulo, eu acho bem interessante, eu sou fascinada nessa coisa de você poder crescer, poder evoluir e o Sicredi como uma cooperativa não ser só números, mas sim pessoas. E vocês olham os cooperados como pessoas. Vocês olham um por um e faz a diferença na vida deles, né? A diferença nossa, isso em todo o Brasil, que é bem... comentado é realmente a questão da proximidade, do atendimento diferenciado. Então, isso faz realmente assim com que o associado está lá presente. Ele tem um gosto de estar na agência, né? Sim. Enquanto as outras instituições financeiras estão partindo por um lado de economia, trazendo um pouco mais de investindo em tecnologia, TI, atendendo mais gente via aplicativos e tal. Não estou vendo que é um caminho errado. É um caminho também, né? Pegar mais pessoas. Mas esse olho no olho, né, falta. Então, talvez por isso a gente tem esse diferencial, né? Estamos crescendo com isso, né? Estamos crescendo também. As pessoas necessitam de olho no olho, do aperto de mão. Às vezes a pessoa vai na agência, não é para trocar um cheque, que hoje não se faz quase mais, né? Mas é para ir lá tomar um café, para ver outra pessoa, para conversar, e ele quer saber, tem alguma linha aí de um consórcio, um financiamento, mas ele quer ir lá para fazer o relacionamento. É isso aí. E toda vez que eu entro numa agência do Sicredi, eu sinto isso. A gente sente o calor humano, a atenção, o sorriso. Então, isso é bom, porque muitas vezes é só isso que você precisa para você poder falar, peraí, eu estou sendo acolhida, eu consigo ir além, né? Falar um pouquinho assim do ambiente hoje que a gente vive, até econômico, né? Com uma situação não só do Brasil, mas o mundo, né? Com revoltas, com guerras, tarifaços e coisa e tal. Depressão, ansiedade. Isso, que muda muita coisa. E para nós também aqui, na nossa região, o agro sofreu nos últimos anos aí com questões climáticas, muito, né? Sim. E a importância da solidez da cooperativa, né? Nós aqui desenvolvemos no agro, mas estamos também hoje bastante alicerçados no comércio, né? Com pequenas indústrias, né? E essa visão da Bahia, como eu falei para você, nos traz muito isso, porque lá não é a dinâmica lá não é o agro. A dinâmica lá está mais nas indústrias, no transporte, no turismo, na área de serviços, hotelaria, restaurantes, né? Então é outra economia, né? É outra dinâmica. Isso nos fortalece também. Sim. A partir do momento que você inseriu ali, diversificou, aquela economia pode ajudar no momento difícil a gente aqui, como o agro no momento bom pode ajudar lá numa situação um pouco mais delicada. Então, é aquilo que você estava falando, né? Não pôr os ovos numa cesta só. Pôr em várias cestas, porque daí você tem mais qualidade, diversidade e aí muito mais segurança. Mais segurança, mais estabilidade, né? Então, esse é um dos motivos da gente também estar trabalhando lá num ambiente novo para a gente, mais um desafio, mas devagarzinho a gente vai
vai trazendo também um pouquinho do cooperativismo, levando um pouquinho do cooperativismo lá e trazendo um pouco da economia de lá para esse contexto geral, que é o Sicredi Centro-Sul MS Bahia. Isso aí é legal porque é visão de negócio, visão de futuro, e quando vocês trabalham pensando nisso, os associados ficam mais seguros, porque vê que tem pessoas pensando e pensando além, pensando na frente, para que o Sicredi seja sempre sólido, seguro e uma ótima oportunidade de você estar colocando seu dinheiro, né? Vou falar um pouquinho dos números. Nós estamos aqui, Eu tem que falar um Sim, pouquinho dos números da Ô, cooperativa. Júlio, empresta meu celular, por favor. Ah, então tá. A nossa cooperativa hoje é uma, entre o Sicredi, entre as cooperativas que estão no Sicredi, 102, como eu falei, nós figuramos entre as 10 maiores, em vários números entre as 10 maiores. Número de associado, em número de carteira de crédito. Hoje nossa carteira de crédito passa de 7 Nossa, bilhões. que bom saber disso. Nós aqui estamos Isso. entre as 10 maiores cooperativas do Brasil. Que orgulho para nossa região. A nossa carteira de crédito, como eu estava falando, passa de 7 bilhões em crédito. Os nossos depósitos passam de 8 bilhões, com quase 9,5 bilhões em ativos. Bilhões, né? É um negócio... É bilhões. Quando fala assim, né? É bastante. Mas o cooperativismo como um todo no país, o cooperativismo de crédito, ele ainda pega uma parcelinha pequena, de uns 10, 12% da economia do nosso sistema financeiro nacional. O restante está na mão dos bancos muito grandes. Que crescer e ainda. temos muito para crescer. É um oceano azul. Um oceano azul. É o pessoal entender, né, que a gente fala muito assim, que a maior dificuldade do cooperativismo é a falta de conhecimento. Sim. Quando a pessoa entende o que é o cooperativismo, a informação, como ele é a forma de gestão, de governança do cooperativismo, vai falar, mas não tem o porquê, né? Eu não tá dentro. Sim. E aí a gente precisa desenvolver essa cultura e mostrar, como você falou, tem um oceano para a gente trabalhar. Né? Oceano azul. E por isso, Paulo, nós como meio de comunicação, como imprensa, a gente precisa levar isso, porque muitas vezes muitas pessoas estão perdendo oportunidades ou perdendo dinheiro investindo em outros lugares, sendo que ela tem um lugar ali onde vai ser muito melhor para ela. E sem contar que eu sou apaixonada pelo cooperativismo, pela forma que eles trabalham. Eu vejo o Sicredi, eu era até esse dia coordenadora do Sicredi, a prestação de contas anual para os cooperados, vocês prestam contas, vocês mostram certinho como vai ser feita a divisão, quanto cada um vai ganhar. Eu adoro quando chega mês de abril, cai um dinheiro extra lá na minha conta e fala, olha as sobras aqui. Isso. Então é uma coisa muito boa, muito interessante. Nós como imprensa, como mídia, a gente tem que levar isso para mais pessoas, para que mais pessoas venham e, consequentemente, o nosso Brasil, o nosso município, o nosso estado cresce mais quando as pessoas têm informação e colocam e investem no lugar certo, né? Isso, aproveitando esse gancho que você falou, um pouquinho do final do ano, de abril vinha a sobra, nós vamos iniciar nosso momento assembleias, né? E começa agora dia 23, nós vamos estar lá em Caracol e Bela Vista, 23 do 2 agora. E depois vamos fazer a rodada em todos esses municípios do estado. Itaquiraí, eu não lembro o dia de cada um, né? Tem muita coisa, né? Não muita tem escala. como, eu sei sim. que agora a gente começamos lá. E vai até 25 de abril, dia 25 de abril, a nossa GO em Dourados, né? E finaliza a proposta das sobras lá. Então, todo mundo vai estar sabendo isso que você falou direitinho, a prestação de contas que a gente faz, essa interação com a nossa comunidade. E não podia deixar de falar dos nossos programas sociais, né? Que é muito importante, Isso. muito. Nós temos alguns programas que são sistêmicos. Um dos principais programas se chama União Faz a Vida, na qual nós trabalhamos em escolas com crianças do público primário, nas séries iniciais, né? Até hoje, 5º ano. E trabalhando não muda grade, não muda currículo, muda a maneira de se falar. De se falar. Tá? Nós levamos alguns professores para fazer uma formação junto com a gente, para ter um método diferente de trazer para aquela criança o incentivo de estar em conjunto, de estar trabalhando com a sociedade, de entender um pouquinho dessa questão do modelo, do princípio aí do cooperativismo, dessa parte de cooperar. Então, Sim. É muito bacana. Hoje nós trabalhamos em 8 municípios, Certo. são 12 escolas, estamos ampliando, e é muito bacana isso daí.
Depois tem a nossa formação, quando a gente faz assim, junto às cooperativas escolares. Então, a gente ajuda a formar cooperativas dentro de escola. O ano passado formamos uma, lá em Rio Brilhante. Que legal. Então, já trabalhando com os jovens um pouquinho. Tem a educação na ponta do lápis, onde a gente leva a educação financeira para as empresas, leva a educação financeira nas escolas também. Sim. Temos o nosso fundo social. Esse é bacana. Esse é muito legal. Esse é um recurso na qual uma parte das sobras, daquele rendimento que deu, né, no final do ano da sua cooperativa, da sua empresa, que a cooperativa Sim. é nossa, né? Sim. Então da nossa empresa, ele é dividido entre os municípios, ali onde a gente tem agência, de maneira proporcional, né? Sim. E ajuda a comunidade aí em projetos de educação, de cultura, de inclusão, de esporte, né? Levando aí para a população. Aqui em Naviraí, para você ter uma ideia, o ano passado foram trazidos mais de R$70 mil para o Fundo Social. Investido. E, Paulo, eu sou testemunha disso, porque por muito tempo eu fiz parte eu era coordenadora do Sicredi. Ajudava a escolher os projetos. E o que acontece? Nós ajudamos inúmeras entidades. A gente ajudou a PAI, nós ajudamos o Lar Santo Antônio dos Idosos, a gente ajudou a Guarda Mirim. Então, ajudamos muitas igrejas, ajudamos a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Então, esse dinheiro dos cooperados, de você que está lá no Sicredi junto, isso aí não é o Sicredi que faz. Isso aí é você. São todos os cooperados. É você que faz, porque o Sicredi é você. Você é o Sicredi. Então, o mais legal de tudo é que, além de você ter um lugar seguro, que está trabalhando, que está ajudando você a investir, está ajudando você a crescer, você, de contrapartida, está ajudando a sociedade, junto com o Sicredi. E a cereja do bolo, né, para a gente falar, é o Hospital de Amor em Dourados. Né? Esse é de arrepiar, esse me arrepia, sério, porque eu, assim, sabe, eu conheço muita gente que está com câncer. Eu trabalho junto com o Dr. Wilson, a gente trabalha junto e a gente faz os leilões, faz os eventos em prol do Hospital do Amor de Barretos, e eu conheço muita gente que precisa, e saber que a gente vai ter um hospital, um braço do Hospital de Barretos ali em Dourados, me emociona muito. Agora, a parte do que o Sicredi tem a ver com isso, eu deixo para você contar, mas é muito interessante, gratificante saber que as pessoas terão apoio ali em Dourados. Como começou essa história, né? Lá em Dourados, como em algumas cidades também, tem um grupo de pessoas, né, que ajuda nessa parte em Barretos, aqui Sim. com leilões, né, e tal. Lá são os apoiadores do Hospital de Amor de Dourados. E eles desenvolvem um trabalho muito bacana. Há um tempo atrás, eles construíram esse sonho, né, de construir um hospital ali em Dourados, de trazer um braço, como você falou, do Hospital de Barretos ali em Dourados. Em Nova Andradina tem tá, um hospital que ele é mais a triagem, Sim, é feito, exames, né, todos os exames, né? Sim. E Bastante gente aqui da região, Naviraí, Itaquiraí, bastante vai para Nova Andradina fazer exames. Faz os exames e aí encaminha, né? Porque a prevenção, segundo o seu Henrique Prata, o câncer cura. É o diagnóstico precoce. Então, descobriu cedo, você tem como curar. Cura. Então, ele procura fazer bem isso, né? Aqui em Nova Andradina tem esse centro. Lá em Dourados, a gente já transformou um pouquinho mais o projeto. Então, no início, eles queriam, assim, um hospital, trazer pelo menos assim como de Nova Andradina. E conversavam, muito parceiros com o Sicredi. Teve um momento que nós começamos a apoiar a carreta, aquela unidade móvel que faz os exames, né? Que ajuda muita gente, muitas mulheres descobriram o câncer precocemente através da carreta, e com isso foram curadas. Sim. Porque se você faz o exame preventivo, se você tem uma carreta que vai até você, muitas vezes a mulher não está nem pensando, mas ela fala, a carreta está ali, vou lá. Vamos lá aí fazer. acaba fazendo o exame, aí descobre que está com câncer, descobre precocemente e são curadas. Sim. Então essas carretas salvam muitas vidas. É isso aí que eu falo. Nas últimas agora, nós tivemos mais de 10 mil, né, exames, eu lembro assim, 17 mil exames. Agora, de cabeça, assim, eu não vou falar, às vezes posso até falar. Só que desses aí, 78 deram positivo. Então, são 78 pessoas que nós impactamos ali para poder curar.
né? Porque o diagnóstico foi Sim, mais cedo. precoce, tem cura. Se 94% E aí de a cura. gente fala disso daí, para essas carretas rodarem, vai 1% das sobras, nossa. Do Sicredi vai para a carreta Isso, do amor. 1%, que sai 1% do que era Sim, seu, sim. do outro, vai 1%. E faz das sobras. grande diferença na vida das outras pessoas. E é o que eu falo, se fosse uma pessoa que Salva. a gente vê, salva, Já valeu vida a pena. tem preço? Não. Não tem. Não. Né? Então, Se salvar vai uma valer a pena. pessoa, já valeu a pena. E com certeza, eu tenho certeza que a carreta salva muitas E vidas. aí, com essa história da carreta, né, a gente se aproximou mais com eles e eles tinham esse sonho aí de construir o hospital. Hospital em Dourados. E nós, dentro do conselho do Sicredi, ficamos pensando, né, como que a gente pode ajudar? Vamos propor, né, para os investidores Sim. aqui do Sicredi, para alguém ali ajudar. Mas aí não é o Sicredi, é o investidor que está Sim. aqui dentro, Sim. né? Os 10 maiores, pensamos, não, então vamos tirar do juro que a gente pague ao capital deles. Para poder ajudar a construir esse hospital. Aí falar, não, peraí, por que Procurando que a gente solução para construir o Isso, hospital. por que a gente não tira do resultado? Sim. Aí você tem que levar na Assembleia, explicar para os associados que está doando tanto para a construção do hospital. Se eles aprovam, beleza. Ok. E foi o que a gente fez, né? Então, aí decidiu-se, né, que iria levar desse jeito. Conversamos com o seu Ademar Capucci, aqui de Nova Andradina, que ele que é o coordenador estadual aqui do Hospital de Amor. Falamos, do hospital, assim, nós vamos ajudar a construir assim, né? Anunciamos para ele isso em finalzinho de 22, final de 22. E aí conversamos com ele, foi amadurecendo essa ideia, até que nós levamos na Assembleia de 2023, então, a primeira doação de 8 milhões. Você tem... Paulo, a gente vai ter que já encerrar com as rádios, mas a gente vai continuar no canal do YouTube. Mas antes disso, eu quero saber, você tem um número do valor do Sicredi passado para a construção do hospital? Sim. 34 milhões. 34 milhões foi passado para que esse hospital de Dourados acontecesse. Isso. E um hospital que vai impactar muitas vidas. Isso. Porque, ao invés das pessoas estarem indo até Barretos, é uma viagem longa, é sofrimento, é dor. Elas vão ter ali em Dourados, que é mais perto. Essa é a diferença do Sicredi. Isso. E é como eu disse, o Sicredi são todos os cooperados, somos todos nós. Então, é o Sicredi que está fazendo, consequentemente, é você que está fazendo a diferença e a mudança na vida de muitas pessoas. Do Sicredi fazendo muitas isso daí. pessoas. Então, para quem, eu quero falar que a gente ainda está nas rádios, quem ainda não conhece, não sabe como funciona o Sicredi, procure uma agência do Sicredi, vá até lá, saiba como funciona, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar. E esse ano sai o hospital. Oh, já estamos finalizando. Esse 70% esse já ano inaugura o hospital. Pronto, legal. Então, quem não conhece o Sicredi, vai até lá. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar, porque além do seu dinheiro estar bem cuidado, você ainda tem sobra de resultado e ainda você faz a diferença em toda a sociedade, ajudando pessoas. Isso é muito legal. Paulo, vamos dar tchau agora para a Rádio Maracaí e para a Rádio Cidade, que nós vamos continuar só no canal do YouTube. Quiser dar tchau para os nossos ouvintes? Bom, agradecer, né, vocês pela oportunidade da gente estar trazendo um pouquinho do Sicredi, falando um pouco do Sicredi. Um grande abraço, que a gente possa ter um ótimo ano de 2026. E eu também, Eunice Tica, quero dar o meu tchau para os ouvintes da Rádio Cidade FM, desejar para vocês uma excelente semana, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, também para o pessoal da Rádio Maracaí FM, e eu vou devolver agora aí na Maracaí para o Marcão, continua com vocês, e na Rádio Cidade FM para o Martins ficar com vocês, fiquem com Deus, e tem muita coisa legal ainda. Corre lá pro canal do Podcast Mais no YouTube e continue com a gente, que a gente vai continuar lá, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E agora a gente segue por aqui no nosso canal do YouTube para falar desse hospital, dessa coisa tão importante, tão grandiosa, que vai fazer a diferença na vida de muita gente, né, Paulo? Então, aí continuando, né, nós aí em 2023 levamos essa proposta para a Assembleia de 8 milhões, porque o hospital ele não é construído tudo de uma vez só, né? Então era por etapas. Então, naquele ano levamos 8 milhões, no ano de 2024 levamos mais 16 milhões para aprovação da Assembleia, totalizou 24 milhões. Sim. E precisou, no ano de 2025 ainda, levar mais 10 milhões. Tá? Então, repassamos todo esse valor, ele fica a cargo de Barretos. Certo. Como que ele é feito? É gerido por lá, né? Existe uma consultora de Barretos, ela veio para construir o hospital. Eles estão construindo e a cada processo eles fazem um empenho, falam com a gente repassa o recurso
e eles repassam as notas para nós à medida que vai executando. Para vocês parte por parte. Hoje, praticamente quase todo esse recurso já foi utilizado, né? E aí depois tem toda a parte de equipamentos, que aí o pessoal dos apoiadores estão correndo atrás, com a ajuda de emenda parlamentar, né? O pessoal muito engajado. É o tal movimento, né? A sociedade civil iniciou, veio a parte privada ali trabalhando, ajudando, aí a própria classe política, né? O governo governamental também empenhando. Uma parte do acesso ali está sendo feito pela prefeitura, pelo governo do estado, né? Então tem uma parceria que interagiu todo mundo, né? Isso é muito bacana. Isso é cooperativismo, todo mundo juntos para poder construir, né? Sim, muito bacana. Isso é muito legal, isso é muito bom. E falando aqui, eu acho que todo mundo sabe, mas é bom lembrar que o Hospital de Barretos e todas essas unidades, Carreta do Amor, tudo é gratuito. As pessoas não pagam nada. É tratamento de qualidade, quando você mais precisa, de uma forma gratuita, e sem contar que é o melhor tratamento da América Latina. Tá entre os melhores do mundo. Os melhores do mundo, sim, do mundo. O Hospital de Barretos é o hospital que vai, através da gestão de Barretos, né, vai fazer a gestão desse hospital também. Certo, de o Sicredi não, ele ajudou a construir, levantou, investiu, aí a parte de organizar, a parte de gerir o hospital, de gestão do hospital, é com Barretos. Que tem know-how para isso e que tem sucesso total, nota 10. A nossa parte é investimento, é financeiro. Deles aí já é a saúde. É gerir. E Paulo, eu conheço muita gente amigas minhas que foram curadas do câncer, que elas estavam no particular, já tinha gastado muito no particular, porque, graças a Deus, tinha condições e não conseguia o êxito no resultado do tratamento. E, de repente, elas falaram, peraí, foram para Barretos e elas falaram, nossa, Barretos é muito melhor do que o particular. Nós visitamos lá, muito bacana. E sem contar que fala que o Hospital do Amor não é à toa, porque lá o tratamento é diferenciado. As pessoas que vão lá sente no ar o amor das pessoas que cuidam, das pessoas que trabalham, das pessoas que tratam. Então é algo assim incrível que tem no Brasil e que merece sim ser valorizado. Você já foi lá? Não fui. Uma hora que tiver oportunidade, vai lá visitar. A Geise já me chamou, o Dr. Wilson me chamou, já era para me ter ido por várias vezes, mas ainda não tive essa oportunidade, mas eu quero muito ir e com certeza irei, porque eu quero muito conhecer, porque as pessoas falam que lá realmente é um pedacinho do céu. É um lugar de grande dor, mas ao mesmo tempo grande acolhimento e muito amor. É muito legal, muito legal. E vamos falar para o Sicredi. O Sicredi tem tudo isso na parte social, né? Ela faz grande diferença o Sicredi faz grande diferença na sociedade, né, Paulo? Sim, isso é um princípio do cooperativismo, que é o nosso 7º princípio, é o interesse pela comunidade, né? Tudo que o cooperativismo faz nos diversos ramos, ele tem que ser investido na comunidade onde ele está. Porque a gente tem uma premissa, né? Não existe cooperativa forte se a comunidade é fraca. Então, você tem que investir, tem que crescer a comunidade para crescer também. Para a cooperativa ser forte. E aí, para tudo isso rodar, né, a gente fala, nós somos uma empresa financeira. Então, o que precisa? Precisamos fazer com que os nossos associados entendam e trabalhem com essa empresa, que aí roda a economia dela também, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque sem a economia, nós também não vamos conseguir fazer o social, né? Sim. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra é onde fecha, né? Isso. Tudo se completam. Porque eu achei muito legal tudo isso que você falou, porque se a sociedade é fraca, não tem como a cooperativa ser forte. Agora, se você fortalece a sociedade, os dois ficam fortes. Isso é cooperativismo. Muito legal, muito bom mesmo. Sou apaixonada por isso, Paula. E quero que você agora, a gente está aqui, eu quero que você agora fale com as pessoas para elas virem para o Sicredi, faça esse convite para quem ainda não conhece, para conhecer, para vir para o Sicredi. Bom, eu gostaria primeiro assim que você faça isso que a Tica falou. Procure conhecer o modelo de negócio do cooperativismo. O cooperativismo de crédito encanta. Ele é diferente até dos outros ramos, porque a gente é muito vigiado, vamos colocar assim, a gente é muito regulado, o Banco Central, normas, Sistema Financeiro Nacional, nos dá um poderio de profissionalização. Então, o cooperativismo de crédito tem essa profissionalização.
venha conhecer. É um modelo diferente do banco, onde o modelo de gestão, o modelo de governança faz a diferença. Faz a diferença dentro da comunidade. Conheçam, trabalhem com o cooperativismo de crédito. Vai no Sicredi, vai lá, de momento ali, abra sua conta, que é se associar, né? E aí comece a trabalhar um pouquinho, vocês vão ver a diferença a cada ano. Convite, né? Vamos Com trabalhar certeza. com Sicredi. E o mais legal de tudo, Paulo, é que quem ainda não é cooperado, se ele vir, ele vai poder fazer mais diferença ainda na vida dele, tendo uma cooperativa confiável que está ali para dar suporte. E ele vai ter com quem contar, né? Que é o slogan, vai ter com quem contar. E o melhor de tudo, ainda vai ajudar a sociedade, porque quanto mais cooperados, mais oportunidades de ajudar a sociedade para a sociedade ser melhor. E daí eu coloco isso que você falou do Sicredi para as pessoas. Porque se elas virem para o Sicredi, elas vão ajudar a sociedade. Se a sociedade estiver melhor, a pessoa também vai estar melhor. Então, é um ciclo que se completa. Então, eu acredito que é muito importante todo mundo pensar e vir. Por quê? Porque com certeza a sociedade vai tornar melhor, consequentemente, a sua vida, da sua família e de quem você ama vai se tornar melhor também. A importância do cooperativismo, a importância de você conhecer e também fazer parte do cooperativismo, porque com certeza, eu tenho certeza, quanto mais cooperados, o mundo será melhor. Isso, muito bom. Paulo, a gente vai encerrar por aqui. Quero saber se você tem algo mais para falar, alguma coisa que você acredita que é importante ser falado nesse podcast, porque a gente precisa levar essas informações para as pessoas, porque quando a pessoa é bem informada, ela escolhe melhor. Tudo acho que a gente falou um pouquinho, é a questão de conhecer, de vir nos conhecer, de ir lá tomar um cafezinho, conhecer o Sicredi, né? E agradecer, Tica, essa conversa muito tranquila, muito bacana. Acho que eu procurei colocar um pouquinho de cada coisa, dar um panorama do que é a nossa Sicredi, o nosso cooperativismo, e agradecer essa oportunidade, né, da gente poder falar aí com muitas pessoas. Paulo, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui, uma honra, e ainda mais de falar de um assunto tão importante, que é sobre a vida das pessoas, as oportunidades que ela pode ter, e todo mundo sonha em crescer, sonha em melhorar, sonha em ter uma sociedade melhor, mais justa, ter qualidade de vida, e eu acho que através do cooperativismo, através do Sicredi, através desse trabalho que vocês fazem tão lindo, é que a gente consegue ter a diferença em uma sociedade melhor. E eu sou suspeita de falar, porque eu quero muito o melhor para todos, porque, consequentemente, se todos estiverem bem, a gente vai estar bem também. Com certeza. Né? Então, Todos um prazer, uma honra e muito feliz de você estar aqui hoje com a gente, conversando e passando essas informações tão importantes para todos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui no nosso podcast mais, esse podcast que eu acredito que foi muito produtivo, principalmente para Itaquiraí, que tem essa região de tanto assentamento, de tantas pessoas nos assentamentos, né? E tantas pessoas precisando de suporte, então eu acredito que foi muito válido para vocês. E o que a gente tenta fazer no podcast mais é isso, levar informações para que vocês tenham mais conforto e mais qualidade de vida. E hoje com o Paulo aqui do Sicredi, presidente do Sicredi Centro-Sul, MS Mato Grosso do Sul, /Bahia. Quero que você dê tchau para os nossos telespectadores. Bom, agradecendo e numa outra oportunidade estaremos aqui presentes. Muito obrigado. Tchau, tchau. Com certeza. Gente, obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Até o próximo episódio do Podcast Mais, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Fui.